Olá, eu sou o professor Rafael Frederico e vamos a mais um vídeo do projeto Equilíbrio em Negócios, ajudando as pessoas e as empresas através da educação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 erros muito comuns que os empresários cometem na gestão financeira dos seus negócios. O primeiro erro é o que eu chamo do efeito avestruz. Da mesma forma que o avestruz coloca a cabeça num buraco, o empresário, por muitas vezes, acaba querendo se esconder dos números, não olhar as informações financeiras da sua empresa. Isso acontece com 2 grupos de empresários. Um grupo, aquele empresário que está ganhando muito dinheiro, está conseguindo remunerar o seu capital através da empresa e acha que não precisa olhar os números ou delega isso para um funcionário, o que não deve acontecer. O gestor sempre precisa olhar as suas informações. O segundo grupo de empresários é aquele que está com dificuldade financeira, que tem dívidas, que realmente está numa situação muito difícil. E como uma forma de fuga, ele acaba não olhando os números todos os dias como deveria e não dando a devida atenção para isso. O correto é o empresário ter a gestão financeira na sua mão. Ele pode delegar o registro das informações financeiras e deve fazer isso. Mas quem tem o controle, quem tem a informação, quem deve tomar decisões sobre a gestão financeira é o proprietário do negócio. Então a sugestão, a dica que se dá neste momento é que o empresário reserve uma vez por dia, 30 minutos, 1 hora, aí depende de cada empresário, um tempo para olhar os números do dia, da semana e do mês. Com essa prática, ele vai ter o controle financeiro na sua mão. O segundo erro talvez seja o mais comum de todos. É o empresário, em especial o microempresário ou pequeno empresário, misturar o dinheiro da empresa com a sua vida pessoal. É importante entender que o caixa da empresa precisa cumprir uma série de compromissos ao longo do mês. Folha de pagamento, fornecedores, locação, enfim, várias despesas que ocorrem. E o caixa deve ser utilizado para isso. Quando o empresário começa a fazer saques na empresa para pagar as suas despesas pessoais, ele mistura os 2 caixas, o seu controle pessoal e o controle da empresa. E isso deve ser evitado ao máximo. A sugestão que se dá é que o empresário determine um determinado valor mensal que ele quer retirar da empresa. Nós chamamos isso de prolabore. E este valor vai ser registrado e controlado como um custo de pessoal mensal. É como se fosse um funcionário que a empresa tivesse que pagar. Desta forma, o caixa da empresa e o controle pessoal do empresário serão mais bem organizados e terão mais facilidade no controle das suas despesas. O terceiro erro é muito parecido com o primeiro. É não controlar adequadamente o fluxo de caixa da empresa. Nós precisamos registrar todas as entradas e saídas e não só para verificar o que aconteceu no passado, mas a partir disso permite um planejamento do futuro, o que eu preciso pagar na próxima semana, no próximo mês, nos próximos períodos. Este controle permite antecipadamente ao gestor, ao empresário, ter uma ideia do desembolso que vai ser necessário para cumprir todos os compromissos. Não dar atenção a isso é um risco muito grande para a organização. O quarto erro é não dar a devida atenção a pequenos gastos ou gastos ocultos que podem acontecer ao longo do mês. Mesmo empresários que têm um controle financeiro na sua mão, por exemplo, que tem a retirada de um prolabore e não mistura o seu caixa com o caixa da empresa, ele pode acabar cometendo esse erro. Pequenos gastos ao longo do mês são aqueles gastos que o empresário nem percebe que está ocorrendo. Material de limpeza, material de escritório, que individualmente ele parece pequeno, mas que no somatório pode chegar a um valor significativo. O quinto erro, ele é muito parecido com aquele onde o empresário mistura as finanças pessoais com as finanças da empresa. O quinto erro é fazer retiradas desenfreadas da empresa. Quando o empresário não tem o controle sobre as suas finanças pessoais, em alguns momentos de dificuldade ao longo do mês, ele acaba recorrendo ao caixa da empresa e retirando recursos que deveriam ser para pagar compromissos da organização. Isso deve ser ao máximo evitado. Então, o empresário ele precisa ter o controle financeiro da sua empresa e o controle financeiro da sua vida pessoal e não misturar os dois e muito menos, como o quinto erro, recorrer ao caixa da empresa sempre que necessário. O sexto erro, infelizmente, é muito comum nos momentos de dificuldade. É a empresa fazer empréstimos bancários sem o devido controle.
Muitas vezes, por necessidade, é comum as empresas fazerem empréstimos bancários. Isso pode ocorrer desde que o empresário tenha um controle sobre isso, desde que o empréstimo seja planejado para cumprir os seus compromissos naquele momento. E principalmente que o empresário ou que a empresa consiga pagar o valor mensal do que foi contratado com o banco. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre gestão financeira e vou dar para vocês uma planilha de como controlar as finanças empresariais do seu negócio. Espero que você tenha gostado e se quiser mais conteúdos como esse ou acompanhar o projeto Equilíbrio Negócios, me acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no YouTube, todos como Equilíbrio e Negócios. E no YouTube, se inscreva no meu canal e registre no sininho para receber uma notificação todas as vezes que um novo conteúdo for para o ar. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.